Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, promessistas, não promessistas, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica especial. Eu, Pastor Wilbert, estou aqui para apresentar mais uma lição e com muita alegria eu agradeço ao Senhor por ter a sua audiência. E eu gostaria de começar aqui a minha conversa com você fazendo a seguinte pergunta. Se você precisasse fazer uma viagem demorada, e tivesse que falar para uma pessoa querida, suas últimas palavras antes de viajar, sabendo que durante muito tempo você não teria contato direto com esta pessoa, o que você diria? Qual seria a sua recomendação até você voltar? Um cenário parecido como esse, Jesus vivenciou quando estava prestes a subir aos céus. Estava diante dos seus discípulos, pessoas com quem ele conviveu durante vários anos, e ele ia fazer sua última recomendação. Como Jesus veio à Terra como Deus missionário, e por muitos anos ele falou a respeito de missões, foi exatamente sobre isso que ele falou com os seus discípulos. Jesus fez questão de dizer: ide, fazei discípulos de todas as nações, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Jesus fez questão de enfatizar o modo missão. Jesus fez questão de dizer aos seus discípulos: não esqueçam de fazer missão, não esqueçam de pregar o Evangelho. E essa mensagem do Mestre continua ecoando até os dias de hoje, 2000 anos depois. Por isso estamos estudando esta lição bíblica, Igreja em Modo Missão. E daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais a respeito desse assunto. Até já! Graças a Deus pela sua vida. Voltamos aqui para conversar um pouco mais sobre as cartas pastorais. O tema geral da nossa lição, Igreja em Modo Missão, vem sendo estudado semana após semana, mas por uma questão de fidelidade às Escrituras, estamos baseando nossa reflexão nas boas palavras do Senhor. E escolhemos as cartas de Paulo a Timóteo e Tito, dois pastores do seu tempo, para podermos pensar a respeito desta igreja, a igreja em modo missão, que Jesus pretende que sejamos. Durante várias semanas nós conversamos, nos baseando na primeira carta de Paulo a Timóteo. Semana passada começamos a conversar sobre o que Paulo falou a Tito. Vale destacar que, embora Paulo ele tenha escrito e tenha manifestado ali o seu parecer humano sobre o que estava acontecendo com Tito, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, as palavras que foram dirigidas a Tito, que era pastor ali na ilha de Creta, os desafios que ele teria que enfrentar, ouvindo os conselhos que Paulo estava lhe dando, inspirado pelo Espírito Santo, também serve para a gente. Tudo que dantes foi escrito, diz Romanos 15, versículo 4, para o nosso ensino também foi escrito. Então, se Deus usou Paulo para falar com Timóteo, para falar com Tito, ele está usando essas mesmas palavras para falar com a gente. E nesse trimestre, a gente está ouvindo a palavra de Deus a partir da perspectiva de sermos igreja. Nós somos igreja, fazemos parte de um movimento missionário. Deus nos chamou para cumprir uma missão. E todas as vezes que a gente está conversando sobre esse assunto, a gente precisa entender a palavra de Deus deste modo. Deus está falando com a gente através daquilo que Ele entende o que nós temos que fazer neste mundo, sendo coletividade por meio da sua igreja. E hoje, de maneira específica, a gente vai estudar a lição de número 7. Você que tem a sua revistinha, a sua lição bíblica, poderá acompanhar. Se você não tem, fique tranquilo. A gente vai tentar facilitar aqui a conversa. Quando nós tivermos que apresentar as perguntas da lição, elas vão aparecer na tela. Mas, de maneira específica, a lição de número 7, a gente vai estudar o seguinte tema: uma comunidade que vive com sabedoria. Tito estava na ilha de Creta, como eu disse agora há pouco. Ele precisava administrar algumas situações
E para que essas situações fossem administradas, o apóstolo Paulo lhe recomenda a sabedoria vinda do alto. E a gente vai entender o que isso tem a ver com a gente. E para nos ajudar, nós temos aqui a presença do pastor Wellington Varjão. Pastor Wellington, mais uma vez, seja bem-vindo. Já esteve aqui na Escola Bíblica Especial, juntamente com o pastor Mendes. Agora eu tenho o prazer de recebê-lo aqui como convidado no dia que eu estou apresentando a lição. É uma satisfação, pastor. E eu gostaria de pedir sua ajuda para fazer a leitura do texto central da nossa lição e depois você pudesse dar um parecer geral sobre essa lição. Por favor, pastor Wellington. Pai do Senhor, pastor Wilbert, é um grande prazer estar aqui retornando à Escola Bíblica Especial. A minha estreia foi na série passada com o pastor Júnior Mendes. E agora é uma alegria estar aqui próximo de você, já tinha se visto já por aí algumas vezes, né? Mas agora tendo essa oportunidade de estar aqui ao seu lado, né? Obrigado. Você que é nordestino e eu sou meio nordestino, né? Se você me permite, queria, na lição anterior que eu participei, o pessoal ficou me cobrando lá para me mandar um abraço, né? Por favor, porque pastor. Foi estreia, né? Então a gente estreia e não falou nada, né? Então me permita, pastor, fazer um abraço aqui para os meus irmãos, né, do Maranhão, onde eu passei 13 anos pastoreando. Os 2 últimos anos eu estava no Tocantins, então quero deixar aqui esse registro aqui para os meus irmãos lá do Maranhão, do Tocantins e também do Pará, né, de onde eu sou, né? Da Igreja de Santa Isabel do Pará, onde está a minha família. Eu deixo aqui essa saudação a vocês, tá bom? Você é o nortista e nordestino, exatamente, né? Nortista de nascimento, nordestino ministerialmente, né? Isso, casei com uma maranhense, meus filhos nasceram em São Luís do Maranhão, então faço parte dessa cultura aí. Maravilha, sim, isso. Para lembrar, sou nordestino também, né? Sou de Maceió, Alagoas, né? O meu abraço também para os alagoanos. Isso. Pastor, após sua apresentação, por favor, leia o texto, nos dê o seu parecer, a título de conhecimento dos irmãos de casa. O pastor Wellington também é colaborador da nossa lição. O pastor Wellington é um dos escritores. A lição de hoje, inclusive, ele é o escritor. E coincidiu aqui, né, a sua participação comentando a lição que ele mesmo escreveu. Então, pastor, por favor, contamos aí com sua cooperação. É isso, pastor. É um grande privilégio para mim poder comentar aqui essa lição bíblica, onde o aparato geral dela gira em torno dessa palavra, sabedoria. Era esse o desafio que a igreja de Cristo, plantada na difícil ilha de Creta, eles tinham que viver com sabedoria. E aí a gente vai ver que o Tito vai ter que instruir eles a viver dessa maneira. E todo mundo, hoje em dia, é muito cheio de conhecimento, né? De saber escolástico, saber universitário, mas essa sabedoria aqui não se aprende na escola, não é sentado num banco de uma faculdade. Essa sabedoria, ela vem do alto, né? Então, eles precisavam ter aí a ajuda de Deus para poder viver, de fato, como uma igreja em modo missão lá na ilha de Creta. Tiago 1,17 diz, né, que toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, né? Descendo do Pai das Luzes. A sabedoria também vem do alto, né? Vem do alto. Não é apenas uma inteligência humana, não né? É. E o pastor falou bem, né? Tito, ele tinha uma missão na difícil ilha de Creta, né? Os habitantes daquela ilha tinham alguns costumes pecaminosos, e esses costumes, de certo modo, tinham influenciado alguns cristãos. E o desafio de Tito, como homem de Deus, era pregar a palavra de Deus com muita sabedoria e administrar as situações ali vivenciadas. Por favor, pastor, leia o versículo bíblico de Tito 2,10. Eu vou ler aqui na versão Almeida atualizada. Dê em prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha aí, dê em prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Logo no início aqui, pastor, da nossa lição, diz assim: a igreja é uma comunidade multiétnica, com membros de todas as gerações e de todas as classes sociais. Uma igreja saudável é uma comunidade onde cada cristão é desafiado e discipulado a viver com sabedoria, glorificando a Deus em tudo o que faz. Nessa série de lição, a gente está aprendendo como podemos ser uma igreja no modo missão. A bem da verdade,
falar de igreja em modo missão é falar o óbvio, né? Porque para sermos igreja, precisamos cumprir a missão. E a missão tem a ver com a igreja. Mas estamos enfatizando de maneira intencional a importância de respirarmos o dever de pregar o evangelho, de pregar a palavra de Deus. E Tito, na carta que ele recebe de Paulo, ele nos revela que a igreja, ela recebe todo tipo de pessoa, inclusive pessoas de todas as classes econômicas, pessoas de diferentes temperamentos, de diferentes faixas etárias. Isso. E a gente vai entender qual foi a recomendação do Espírito Santo por meio de Paulo para Tito, que pode nos ensinar também a lidar com isso, porque para ser igreja da missão, a gente tem que ter sabedoria para lidar com os diversos públicos que a gente tem na congregação. Até comentei aqui numa das lições, acredito que foi com o pastor Eleilton, que a gente trabalha pensando na missão para ver o reino de Deus crescer. A gente quer ver novas pessoas, é normal isso, é natural. Só que, à medida que as pessoas vão chegando, problemas vão aumentando, porque as pessoas vêm junto com seus problemas. E a gente precisa ter sabedoria para lidar com eles. Concorda, pastor? É isso mesmo? Concordo, é isso mesmo, que a conduta exemplar de cada membro dessa comunidade multiétnica, desde os mais novos aos mais idosos. Todos terão de dar exemplo para que a missão da igreja seja completa e possa impactar o maior número possível de pessoas. Então, você está dizendo para mim, de maneira correta, eu acredito dessa forma, que não basta apenas ter pessoas na igreja, né? A missão não é apenas arrebanhar números, não. Vamos trazer pessoas e elas podem ficar entre nós assim, sem ser incomodadas do jeitinho que elas vieram. Não é essa a proposta da missão, né, pastor? Isso seria a igreja no modo manutenção, né? E a ideia dessa série de lições é provocar a igreja local, você que está nos assistindo aí na sua comunidade local, fazer uma reflexão profunda. Como está a sua igreja? É uma igreja no modo manutenção? É uma igreja que está despertando jovens, né? Mulheres, homens, crianças, enfim, todo mundo aí ativar o modo missão, né, pastor? Essa é a proposta, pastor. Você que está em casa, né? Esse é o momento da gente também oferecer suporte para aqueles que vão estudar a escola bíblica presencial nas nossas unidades, né? Então a gente apresenta as perguntas, aqui a gente tem a oportunidade de ouvir o nosso comentarista para poder responder essas perguntas e te oferecer a você, professor, a você, aluno, algum tipo de bibliografia daquilo que você pode utilizar para poder conversar com os irmãos aí no próximo sábado. Você que não é promessista, não se sinta deslocado, porque o conhecimento também é para abençoar a sua vida. A pergunta vai aparecer aqui embaixo, pastor Wellington, eu conto com você. Qual a importância da sabedoria dos idosos para as famílias cristãs que viviam na difícil ilha de Creta? Eu quero pedir a fineza do pastor para fazer a leitura bíblica de Tito, capítulo 2, versículos 2 a 3. Qual a importância da sabedoria dos idosos para as famílias cristãs? Por que os idosos têm que ser conduzidos a viver de uma maneira sábia? Bom, o texto diz assim, eu vou pegar aqui da lição, né? Está numa versão bem clara. Os idosos eles deveriam exercitar o autocontrole a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, mas que sejam mestras do bem. Aqui está falando dos idosos, tanto dos homens quanto das mulheres, não é? Então, essa pergunta, a resposta para essa questão, a pergunta já dá uma ajuda um pouquinho aqui já, né? Qual a importância da sabedoria dos idosos para as famílias cristãs que viviam na difícil ilha de Creta? Vamos começar daqui. A ilha de Creta era um lugar difícil. Era um lugar árido ao evangelho, era um solo de difícil semeadura do evangelho, né? Porque era um contexto de uma cidade altamente pagã, de uma cultura politeísta, né? Vários deuses que eram reverenciados, que eram cultuados ali. Então, a missão de Tito era plantar uma igreja que pudesse impactar de modo significativo a vida daquela comunidade. Para isso, todo mundo tinha que ser o exemplo, dar o exemplo. Ele vai começar aqui falando dos idosos. Ele disse que os idosos
são pessoas sempre observadas pelos mais novos. Então, é verdade, né? Na cultura da época, sim, os idosos eles eram muito observados pelos mais jovens. Então, eles precisavam ser o exemplo, eles precisavam dar o exemplo. O texto diz aqui que eles tinham que ser pessoas dignas de respeito. E falando aqui das mulheres idosas, elas tinham que também ser mestras do bem. Fala, inclusive, de modo curioso, que elas não tinham que ser dadas ao vinho, né? Na cultura da época, era normal as pessoas mais idosas, elas exagerarem um pouco na bebida alcoólica, né? Havia uma embriaguez, né? Naturalizada, Havia, sim. Então, isso acabava, assim, não é que a pessoa, ela era uma pessoa de má fama, mas que ao ingerir o álcool em excesso, ela acabava cometendo alguns excessos também, não é? Por ocasião de estar sob o controle do álcool, sob o efeito do álcool. Então, por essa razão que vem essa recomendação, né? As mulheres, elas tinham que ser, no caso, especialistas em fazer o bem, em ensinar o bem. Os jovens eles copiam, têm essa tendência de mirar, né, e copiar os mais velhos. Me vem à mente aqui uma cultura oriental, né? Eu assistindo, assim, abrindo um parênteses aqui, assistindo dorama em casa com a esposa, né? Sabe como é que é a esposa, né? Eles chamam a gente para assistir agora dorama, que está na moda, né? Na moda. E você vê aquela cultura ali oriental dos mais idosos. Filmes coreanos, para quem não sabe, né? Filmes coreanos, né? E lá os idosos, eles bebem bastante, né? E aí a moça mais nova começou a beber e o pai perguntou para ela assim, minha filha, quando que você começou a beber tanto desse jeito? Ela disse, pai, vendo você, né? Então, assim, é normal que numa cultura, como era na época, uma cultura mais oriental, os idosos, eles acabavam influenciando muito os jovens, né? A ter uma vida desregrada. Então, é claro que Tito vai chegar lá e vai ter trabalho. Ele vai precisar orientar os idosos daquela comunidade que estão chegando na igreja, que vão conviver na igreja, para que eles sejam agora o exemplo. Temperantes, né? Sejam temperantes, sejam moderados, né? E principalmente vivam com sabedoria. É o que o texto fala aqui, né? Eles devem viver com sabedoria. Aliás, essa palavra sabedoria, ela vai se repetir no conselho de Paulo a Tito para todas as classes, não só para os idosos, não só para os idosos, depois para os jovens, né? Ela é o princípio universal, pastor. É o princípio universal. É a palavra-chave dessa lição, viver com sabedoria, para que a gente possa impactar, para que eles pudessem impactar a vida dos mais jovens e o evangelho de Cristo fosse sendo pregado por meio do exemplo. Tito, ele é comissionado para a ilha de Creta, para poder multiplicar a mensagem. E ele é recomendado pelo apóstolo Paulo a falar para os idosos que eles também tinham um papel relevante na missão. Isso é muito bacana, pastor, porque a gente vai fazer aqui uma ponte com o que a gente quer para a igreja dos dias de hoje. A gente sabe que no movimento promessista, ou nas igrejas evangélicas mais antigas, a gente tem homens e mulheres de Deus de idade avançada que passaram muito tempo servindo ao Senhor, na juventude gastaram suas energias, ou melhor, investiram suas energias no reino. E em dado momento, é comum, né, que uma pessoa de muita idade, ela pense que já fez tudo o que tinha que fazer, que ela não tem mais utilidade no reino. E o que eu aprendo aqui... Chama eles de mestres. Eu aprendo aqui que eles têm um papel, talvez não com aquela força, aquela jovialidade, aquela força de antes, mas agora com a sabedoria, sim, com a conduta, eles poderão ser exemplos, né? Exatamente. Quando eu penso aqui na figura das mulheres idosas que são mestras do bem, me vem à mente assim a figura da mãe, né? A figura dos avós, a figura daquelas irmãs piedosas nas igrejas. Eu sei que hoje em dia os mais novos, eles no mundo cheio de informação que vivemos hoje, as pessoas sabem de tudo, né? Você vai conversar com uma pessoa mais jovem, ela tem resposta para tudo, né? E elas são um pouco mais fechadas a receber orientação, né? O que Tito está dizendo aqui é que as mais velhas, as irmãs mais idosas, elas tinham que ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, a serem mulheres que respeitassem o marido, que cuidassem dos filhos, né? Exemplares na fé, exemplares vamos assim dizer, na fé. né? Então, assim, hoje em dia a gente sabe que é um pouco mais difícil para uma pessoa mais nova, de repente, vamos dar um exemplo aqui, receber uma orientação sobre maternidade, né? Hoje em dia, as mães mais novas, mais modernas, elas sabem muito mais coisas, né?
elas têm mais informação sobre como criar os filhos, como lidar com certas doenças da época, enfim. Mas nós sabemos que a experiência de um casal mais antigo, né, a experiência de uma pessoa que tem mais anos de estrada, pode colaborar muito na vida de um jovem casal, né? Comigo foi assim, aprendi muito com minha mãe, enfim, com pessoas mais velhas da igreja, porque sempre tem uma orientação de alguém que viveu por experiência e que transmite para a gente e ajuda muito, né? Exatamente, né? Ainda que seja comum os jovens serem resistentes a aconselhamentos, né? As paixões da mocidade costumam endurecer os corações dos moços e das moças, mas assim, o exemplo dos idosos, o conselho dos idosos, eles podem contribuir muito na missão. Por isso que você de casa, você senhor, você senhora, você que está nessa faixa etária, você é importante para a missão, né? Deus escolheu você numa comunidade que precisa se expandir a palavra, pastor Wellington. A gente também conta com as pessoas da terceira idade. As pessoas da terceira idade, elas têm muito a fazer ainda pelo reino, de uma maneira diferente, né? Não tem aquele pique de antes. É normal isso é da vida, né? Mas assim, a maneira como se portam, o exemplo, o aconselhamento vai ajudar muitos moços e moças. Ajuda muito. Como é bonito, né? Você pegar um idoso na igreja que tem 40 anos de fé. Nossa. 50 anos de fé, né? A gente chega numa igreja, a pessoa diz assim, pastor, já estou aqui há 60 anos, tenho 80 anos de vida, estou há 60 anos aqui firme na presença do Senhor. Isso serve de referência, né? Serve de referência para os mais novos, para aqueles que de repente estão sendo tentados a abandonar o caminho do Senhor. Isso aí. Os idosos também fazem parte da missão, pastor Wellington. A segunda pergunta fala sobre os jovens. Falamos dos idosos, mas aí o Espírito, na carta dirigida a Tito, ele se refere aos jovens. E nosso desafio agora, pastor, é comentar sobre o papel dos jovens no meio de uma cultura promíscua na cidade de Creta. Enquanto o pastor reserva a leitura aí, os cretenses, eles estavam envolvidos numa promiscuidade. Às vezes a gente pensa que problemas de sensualidades acontecem apenas no nosso tempo, né? O pastor talvez explique um pouco a respeito disso, mas a ilha de Creta era uma ilha sensual, era uma ilha promíscua. Então, assim, a referência para as moças e os moços da época estavam relacionados à sensualidade, aos pecados da carne, aos pecados sexuais. Só que existe uma recomendação. A recomendação está lá em Tito 2, 4 a 6. Por favor, pastor, leia para a gente. Diz aqui que, com relação às jovens moças, elas deveriam amar o marido e os filhos, viver com sabedoria, olha, repete aqui a sabedoria, né? Viver com sabedoria e pureza, serem eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, de maneira tal que a fé cristã não possa ser difamada por aqueles que as conhecem. Com relação aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam prudentes, que é um sinônimo de sabedoria. Você vê que ele segue na mesma linha, né? Aquilo que ele foi lá requerer dos idosos, que vivam com sabedoria, requer dos mais jovens também. Por quê? Novamente aqui a pergunta, ela vai nos ajudar, né? Fale sobre o papel dos jovens no meio de uma cultura promíscua na cidade de Creta. É por essa razão, porque a cidade de Creta, a maioria dos deuses que eles reverenciavam lá eram deuses ligados à fertilidade. Aliás, a deusa mãe dos cretenses, ela era a deusa da fertilidade e também da sedução. Os historiadores, quando retrataram ela com os seios de fora, né? Com relação à lascívia, à sensualidade. Imagina, então, as jovens que viviam na ilha de Creta crescer nessa cultura, nesse contexto. Era uma ilha imoral. Imoral, então elas eram influenciadas. Assim, era muito difícil um jovem, né, crescer ali e ser diferente, não reproduzir, não copiar aquele padrão que existia lá. Me permita, pastor, não perca o seu raciocínio, mas só para a gente fazer uma ponte com os dias de hoje, né? Quantas dançarinas, dançarinos, cantores, cantoras que agem com imoralidade são referências para adolescentes hoje em dia, né? Então, assim, podemos fazer uma comparação, né? O que a gente percebe nos dias de hoje também era perceptível na ilha de Creta, só que na ilha de Creta a situação estava
conectada à religião, né? Sim. Então, a própria religião era imoral. Então, as pessoas se sentiam amparadas pela religião para serem imorais. E aí as jovens, elas não queriam se casar, né? Elas não queriam ser donas de casa, elas queriam viver uma vida libertina, né? E é por essa razão que a gente entende essa ideia do texto, dizer que elas tinham que ser boas donas de casa. Não é que... É porque, assim, havia na cultura essa ideia das mulheres, elas não quererem um casamento, né? Elas não quererem a responsabilidade de ter filhos, de ser boa dona de casa. É por isso que a gente entende, nesse contexto, essa exortação de Tito. E os jovens mais moços aqui, parece que a recomendação é um pouco menor, né? Diz assim, com relação aos mais moços, eu exorto-os para que em todas as coisas sejam prudentes. É um pouco menor a recomendação, mas ela se amplia aqui nessa frase, em todas as coisas. Olha, já falou. Ampliou. Já resumiu, mas deu uma ampliada, né? Então, os mais jovens, os moços, né? Eles precisavam ser sábios, prudentes em tudo. Então, essa é a recomendação aqui de Tito para eles. O evangelho, assim, ele é uma contracultura, né? Ele sabe lidar com a cultura, quando essa cultura ela não afeta os princípios da palavra. Então, o evangelho, ele nos ajuda a nos contextualizarmos, mas o evangelho também nos ajuda a contra-atacar a cultura quando esta é pecaminosa. Então, a ilha de Creta, ela estava envolvida pela promiscuidade. O pastor mesmo comentou com propriedade que a ilha de Creta, as mulheres eram estimuladas a não formarem família. E quando a gente fala de dona de casa, né, eu sei que hoje em dia parece que é uma coisa ultrapassada. Nós estamos falando de uma mulher que valorize a família. A Bíblia não é contra uma mulher que queira também ter a sua vida profissional, ter a sua carreira, não é essa a questão aqui. Mas, assim, a impressão que a gente tem no texto e na história é que algumas meninas descartavam a ideia de família. É como se a família estivesse sendo desprezada. Os padrões de família lá eram completamente desconhecidos, né? Eram completamente desprezados. Não tinha um padrão, né? Não tinha, assim, um ensino nesse sentido. E eu acredito, pastor, que essa leitura ela é útil para os nossos dias também. Conquanto que tenham muitas pessoas que não queiram casar, que ao casarem também não queiram ter filhos, e a gente entende que isso é um particular de cada um. Depende das motivações, né, pastor? Depende muito. Mas nós entendemos que o padrão que Deus estabeleceu, bíblico da palavra de Deus, é a família. Em que sentido? No sentido que esse padrão não existia lá na ilha de Creta. E hoje esse padrão, ainda nos dias de hoje, tem sido também ameaçado. De que maneira? Por esses ídolos, né? Na época lá tinha a deusa mãe que influenciava. Nos dias de hoje tem outros ídolos, né? Muitos. Tem as ideologias, né? Onde as mulheres mais novas, elas agora dizem meu corpo, minha regra, levantam bandeiras pró-aborto, casamento aí também já não existe mais. Então, assim, a gente está vivendo hoje uma cultura subvertida, a gente está vivendo uma ameaça aos valores tradicionais da família, do casamento. Então, essa lição, ela é muito útil para a gente hoje, com certeza. E nesse sentido também, a palavra vai em direção aos rapazes, né? Porque da mesma sorte que as mulheres do tempo de Tito estavam sendo afetadas pela cultura pagã, os rapazes também estavam sendo contra-atacados. Então, eles precisavam ficarem antenados para não serem capturados por esta cultura pecaminosa. Para eles cumprirem a missão, eles precisavam ser prudentes. Isso é bem bacana, né? As meninas que se aproximariam da igreja, ou que estavam na igreja, os rapazes que se aproximariam da igreja ou estavam na igreja, eles teriam este papel, o papel da contracultura, o papel de combater a subversão dos valores. Não é fácil, né? Porque a gente precisa sempre bater nessa tecla. Pregar o evangelho não se resume a nós recitarmos versículos bíblicos, conquanto isso tem a sua relevância. Né? Tem outros canais de pregação do evangelho. E parece que aqui na ilha de Creta, os idosos precisavam, assim, cultivar a sabedoria, seria exemplo para os mais novos, e os mais novos precisavam remar contra a maré. Isso aí. Imagina chegando numa escola lá, uma mocinha dizendo que quer casar e sendo alvo de chacota.
Imagine um rapaz falando dos valores do reino e sendo alvo de chacota. Exato. E eles precisavam se posicionar a favor do evangelho. Se uma igreja não tem essa coragem, pastor, eu acho que ela não consegue viver para a missão, correto? Não consegue. Não consegue. Então, todas essas diferentes classes sociais que viviam lá na igreja, eles são incluídos. Nós acabamos de falar que os idosos, eles fazem parte dessa missão. E os jovens também, né? A força da juventude hoje é muito importante. Recentemente, nós tivemos aí um avivamento, alguns chamam de avivamento, outros de despertamento espiritual. Lá em Asbury, né? Isso, foram jovens, né? Aquilo trouxe uma certa alegria ao nosso coração, quem acompanhou aqui de longe essas notícias, porque a gente percebe que a juventude, ela pode exercer um papel fundamental nessa missão. Pastor, legal. Os idosos têm que dar exemplo, exercerem sabedoria. Eles têm um desafio, eles fazem parte da missão, naquela época e hoje. Os jovens também, moças e rapazes, né? Enquanto tem muitos youtubers jovens que eles detonam os valores do evangelho, nós temos que ter jovens corajosos, que se posicionem, que tenham coragem de viver contra, né? De serem diferentes, que não tenham medo de serem diferentes por amor à palavra de Deus. E agora, na terceira pergunta, a gente fala da responsabilidade de Tito. Tito como pastor. A missão, pastor Wellington, ela é uma engrenagem, né? Ela conta com os membros de mais idade, os membros de menos idade, conta também com a liderança, como é o caso de Tito. Isso. E a pergunta aqui é a seguinte, explique os motivos pelos quais Paulo apela a Tito que ele mesmo seja um exemplo para os cretenses. O pastor não faz a missão sozinho, mas ele também faz parte desse processo. Tito 2, versículo 1. Somente o versículo 1. Deixa eu fazer essa leitura. Pastor, por favor, faz essa leitura para a gente. Sim. Tito 2, 1 tá fácil para você. É aqui o enfático tu, porém, de Paulo para Tito, né? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Esse tu, porém, aqui, ele já virou título de livro, né? Sim. John Stott escreveu um livro chamado Tu, porém. É uma frase evocativa, é enérgico aqui a palavra de Paulo para Tito. Claro que ele é um rapaz comprometido com o evangelho. Tito, de fato, é alguém que Paulo confia, né? Se puder abrir um parênteses aqui rapidinho, né? Não tem como a gente, às vezes, não fazer uma ligação com Timóteo e Tito. Afinal, nós estamos estudando os dois, né? Sim. Falamos de Timóteo nas lições passadas, agora de Tito. Esses dois jovens pastores, eles tinham perfis diferentes, né? Timóteo era aquele que você lê nas cartas de Paulo a Timóteo, um tom mais pessoal, né? Paulo se dirigia a ele como meu filho na fé, né? E Tito ele se dirige como meu companheiro de trabalho. Porque Tito, apesar de ser jovem, ele tinha um perfil mais apologético, né? Ele era aquele camarada que era bom para combater heresias, falsos mestres, colocar a igreja em ordem, né? Era mais calejado, mais cascudo, né? Então Paulo, quando Paulo, assim, se for fazer uma comparação, que nem era para fazer, mas vou fazer aqui, né? Tito e Timóteo, dois filhos na fé de Paulo, que os dois foram evangelizados por ele. Paulo tem o mesmo carinho que tem por Timóteo, por Tito, e tem o mesmo respeito por ele, tanto é que confia a ele essa missão difícil de ir lá ser o pastor da igreja em Creta. E olha que Tito já tinha sido mandado por Paulo para Corinto, aquela igreja difícil, né? Sim. Ele já foi enviado pelo menos 3 vezes lá para Corinto, né? Que experiência, né? Uma igreja que tinha incesto, divisão, confusão a respeito dos dons, crente colocando outro crente na justiça, um problemaço da mão de Tito e agora um novo desafio. É por isso que ele é chamado por Paulo, porque ele tem a confiança de Paulo, né? Ele já deu prova de que ele é uma pessoa comprometida com o evangelho. Ele foi para lá. E mesmo assim, mesmo sendo uma pessoa experimentada, Paulo está aqui, Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Quando você chegar lá, você vai usar a palavra poderosa, o evangelho, porque a gente está falando aqui da principal ameaça que a igreja sofria lá, que eram os falsos mestres. Claro que tinha a ameaça externa, da cultura. A gente comentou muito aqui nessa lição sobre a cultura. Era essa uma grande ameaça para a igreja que estava plantada ali naquela cidade. Mas a principal ameaça, de fato, para a igreja, isso como comunidade agora, eram os falsos mestres. Por quê? Porque eles estavam dentro da igreja. Então, Tito vai precisar combater esses falsos ensinos, essas heresias,
com a sã doutrina, com a palavra sadia, com o evangelho verdadeiro. Se tem sã doutrina, doutrina sadia, é porque havia uma doutrina enferma perambulando na ilha, né? Tinha um ensinamento falso, senão essa expressão não apareceria aí. E mais uma vez, assim como acontecia com os jovens, com os idosos, Tito precisava remar contra a maré, né? Tu, porém, né? Isso. Porém é forte, que nem você porém falou. É forte. Né? E aqui o texto, versículo 7, diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Eu vou pegar o gancho aqui da palavra grega, que foi colocado na lição, que significa golpe, né? Padrão significa golpe. Imagina assim um machado, que alguém golpeou uma árvore e deixou ali marcado, um golpe. Então Tito tinha que ser aquela marca, aquele modelo e padrão no qual os jovens da época, não só os jovens, a igreja toda de Creta, eles precisavam reproduzir, copiar. É muita responsabilidade, né? É aquilo que Paulo disse: sejam meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Então, Tito também tinha essa mesma responsabilidade de ser um verdadeiro modelo, padrão, a ser copiado pelos crentes ali naquela igreja. O exemplo, né? Ele é muito forte, né? Então, a missão tem tudo a ver com o comportamento, com o posicionamento. Eu falei agora há pouco, e quero destacar, pastor Wellington, falar versículos bíblicos, disparar torpedos, né? Mensagens de WhatsApp, postagens nas redes sociais, tudo isso é válido, pregar o evangelho, mas assim, a missão tem a ver com a nossa conduta e posicionamento, né? O jovem na faculdade, o idoso na maneira como ele se porta, o pastor, né? O caso de Tito também. Então, isso é a importância do exemplo para a pregação do evangelho. Exatamente. Por isso que Paulo fala, né? Quando ele estiver ensinando a sã doutrina, ele deve demonstrar isso por meio, pessoalmente, de uma conduta de boa obra. Então, quando a gente alia, né, o discurso com a prática, isso se torna o evangelho em missão, se torna, de fato, o poder de Deus para salvar, para impactar a vida das pessoas. As pessoas olharão para nós, se nós vivermos aquilo que pregamos, isso. e elas de fato dirão assim que esse evangelho ele tem poder, ele é real, ele é verdadeiro, né? Exatamente. Maravilha. Pastor, vamos para a quarta pergunta. Por favor, separa aí Tito 2, 9 a 10, para responder a seguinte pergunta. Qual a razão de Paulo escrever as recomendações à classe de escravos que haviam se convertido na igreja em Creta? Na igreja de Creta tinha muitos escravos, que era uma situação mundial. Isso. Senhores e escravos. Então, agora tinham escravos ali se convertendo na igreja. Então, qual é a recomendação que o Espírito Santo faz a esse grupo de pessoas? O texto diz assim: eles tinham que ser obedientes ao seu Senhor, não defraudando, antes demonstrando perfeita lealdade. Se eles agissem dessa maneira, eles manifestariam a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, a gente sabe que essa recomendação de Paulo, você percebe que ele não está tentando acabar com a escravatura, não é? Até porque ele não tinha essa intenção, porque, como você bem disse, era uma questão social, era lei, né? Então, Paulo não ia lutar contra a lei da época, mas ele, a igreja, pelo menos eles regulamentaram e tornaram essa missão dos escravos um pouco mais humana. Esse é o papel de Paulo e da igreja. É claro que séculos mais tarde, essa mesma igreja, a igreja cristã, ela vai ser fundamental para o fim, né? Para a abolição da escravatura. Então, até aqui, o que Paulo podia fazer era regulamentar, orientar como é que os escravos deveriam... A relação de escravos e senhores. A gente entende aqui, pastor... Me permita, pastor? À vontade. Só para pegar essa parte aí, e você vai fazer a aplicação aí da pergunta... Foi uma sabedoria muito grande, né, que o Espírito Santo deu a Paulo. Com certeza. Porque quando a igreja ela começa a visitar essas áreas diretamente ligadas à política, a igreja tem que ter muita sabedoria para que a sua missão não seja confundida, né? É claro que a escravidão
não tem a aprovação divina. Claro que Deus não quer que o ser humano seja tratado como propriedade. Isso. Não é essa a intenção do Senhor. Mas já havia um problema instalado. E as coisas não se resolvem no estalar de dedo. A igreja não tinha como resolver um problema de séculos. Isso. Se de repente Paulo recomendasse Tito ser radical e instigar uma rebelião dos escravos, a igreja de Creta ia perder a credibilidade. não teria credibilidade para poder cumprir o seu papel. Isso. E Paulo sabia que o poder do evangelho, mais cedo ou mais tarde, iria influenciar a sociedade para que a escravidão fosse abolida, como de fato aconteceu, né? Sim. Então, só para fazer esse destaque. Mas continue, pastor, por favor. Sim. Então, havia muitas rebeliões de escravos na época já, né? E aí, imagina se esses escravos que estão se convertendo ao evangelho, eles não vêm com essa mentalidade cristã, né? De viverem uma vida piedosa, serem honestos, serem corretos, cumprir o seu papel de servos. Porque essa recomendação aqui, se eles vivessem dessa maneira, eles estariam demonstrando como que eles são moldados pelos valores do reino. São escravos diferentes. São pessoas diferentes. E aí, assim, mais tarde, Orígenes, né, um dos pais da igreja, ele chega a dizer que muitos escravos, depois que se converteram, por causa do seu exemplo de vida, né, dos valores cristãos que tinham, eles conseguiram converter famílias inteiras de patrões, né? Muitas pessoas foram se convertendo à beleza desse evangelho. Como é que é isso, né? Algo tão bonito, e aí influenciava, e as pessoas se decidiam por Cristo por meio do exemplo aqui desses escravos. Mais à frente, Paulo escreve, né, uma carta que é pouco explorada, né, pelos cristãos do nosso tempo, mas tem muita valia, que é a carta a Filemão, né, que aborda exatamente uma situação entre um escravo e um senhor de escravo, né? Que esse escravo se converte e ele é recomendado a voltar para a casa do seu senhor, e ali o Espírito Santo vai fazendo a obra. Então, assim, eu entendo aqui, pastor, assim, aplicando para a gente, que a igreja, no modo missão, ela tem que ter muita sabedoria para lidar com as questões sociais. Ela não pode abrir mão de se posicionar, ela precisa ter posicionamento firme, mas assim, sem radicalismos. O radicalismo, ele é muito perigoso, né? Até porque a igreja é um movimento pacífico. Isso aí. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser confundido com um movimento violento. A igreja, ela tem que lutar para que o ser humano tenha sua dignidade, ela precisa pregar o evangelho para valorizar as pessoas, mas ela tem muita sabedoria quando ela estende suas bandeiras, né? Como tinha que ter sabedoria os idosos, os jovens, o pastor, a igreja... E até os escravos tinham que ter sabedoria, né? Mesmo quando eram subjugados, mesmo quando eram injustiçados, né? Então, a grande chave dessa lição, né, desses capítulos aqui de Paulo a Tito, é isso: exortar os crentes para que eles vivam com sabedoria. Sabedoria essa, tornamos a dizer, pastor, ela é algo que vem de Deus, vem dos céus. Graças a Deus, pastor, é bom. A palavra de Deus é tão boa, ela dá um up na gente, né? Você em casa também deve estar sentindo esse up. Como é bom pensar na palavra, né? A palavra, ela nos faz crescer. E a gente tem feito assim nas últimas semanas algumas enquetes. A gente tem pedido a sua participação. Você nos ajuda muito quando você comenta aqui no chat, a gente acompanha, a gente lê o que você escreve, ajuda muito, viu? É edificante. Mas a equipe aqui da Escola Bíblica Especial, ela fez uma enquete sobre essa lição, né? Essa lição, e a gente fez a seguinte pergunta, ó: como ser uma testemunha de Cristo? Podemos ser testemunhas de Jesus em nossa comunidade? Como podemos ser testemunha de Cristo e como ser testemunha de Jesus em nossa sociedade? Aí nós temos algumas respostas, pastor Wellington, até para a gente aqui ser abençoado com a palavra dos nossos internautas. O José Ferreira Pimenta Júnior, o perfil com esse nome, disse o seguinte: fazendo missões. Sim. O perfil Oliveira Antunes
deu a seguinte resposta para essa pergunta do exemplo e ser testemunha aí de Jesus Cristo. Tendo uma conduta condizente com a minha pregações, com a minha pregação nas ações do dia a dia. Falamos disso aqui, né? O Alberto, né, CR, diz, meu modo de viver em Cristo Jesus. Muito bom. Alessandra, consultora, diz o seguinte, demonstrando a presença dele em minha vida, em minhas ações de testemunho. Obrigado vocês que participaram da enquete, Deus os abençoe, ajuda muito a gente. Na parte final, pastor, da nossa lição, a gente tem aquele compromisso, que é a parte aplicativa da lição, né? Então, assim, eu vou ler os 2 compromissos e vou pedir aí o teu parecer, tá bom? A gente aprende o seguinte, com base no que a gente estudou. Uma igreja no modo missão é uma comunidade que vive com sabedoria e ensina esta verdade com firmeza. Uma igreja no modo missão é uma comunidade que vive com sabedoria e pratica esta verdade com contundência. A lição aqui fala de ensinar a verdade com firmeza e praticá-la com contundência. O que é que o pastor tem a dizer a respeito? Bom, essas palavras aqui de exortação que Paulo escreveu e recomendou a Tito, fala, exorta e ensine, elas têm a ver aqui com a missão da igreja. A igreja não pode ser omissa na sua missão. Os falsos mestres estavam atuando diretamente dentro da igreja. Eles estavam ali agindo no dia a dia das famílias, eles estavam visitando as casas dos irmãos. Então, assim, a igreja ela precisa combater, ela precisa falar, ela precisa ensinar. E, aliás, a igreja é a única agência que possui a mensagem redentora. Então, ela precisa falar. O mundo hoje está cheio de especialistas, né, entre aspas, cheio de pessoas que estão ensinando aí. Coaches. E isso, sendo, aos poucos, eles vão sendo o exemplo aí, querendo ser o exemplo para os nossos filhos, o exemplo para as mulheres, falamos aqui hoje já, não é? Então, assim, a igreja, ela precisa, ela ser esse exemplo, por meio, é claro, dos valores do Evangelho do Reino. E aqui vem essa palavra de Paulo que foi falado para Timóteo. 2 Timóteo 2, versículo 2. Aquilo que de mim ouviste, transmite a outros. Tito tinha essa mesma missão. Ele ouviu de Paulo. Paulo ouviu de Jesus. Tito ouviu de Paulo. Precisava ouvir e transmitir. Então, a nossa missão não é só ouvir, ouvir o Evangelho, ouvir a pregação, a exortação, mas é também transmitir essa mesma mensagem. E não só transmitir, mas demonstrar isso por meio da nossa vivência, né? É o que foi exortado aqui nesta lição. Então, dessa maneira, a gente vai conseguir ser uma igreja mais efetiva e a missão vai sendo cumprida de forma mais poderosa, né? O mundo, pastor Wellington, é influenciável. Se a igreja não age como agência influenciadora, outros influenciarão o mundo. Jesus disse que nós não devemos abrir mão de sermos sal e luz. Nós precisamos salgar, precisamos iluminar. Foi Jesus que disse, né? E o Espírito Santo disse isso para Paulo, que comunicou a Tito. A ilha de Creta deveria ser evangelizada, os corações estavam endurecidos naquela ilha, era uma cultura complicada, mas era possível sim, era possível frutificar, influenciando pessoas, convertendo pessoas sob o poder da palavra de Deus, dirigida pelo Espírito Santo. Pastor Wellington, meu querido irmão, a gente vai conversando sobre Bíblia e dá vontade aqui de não parar, né? Obrigado, meu irmão, pela sua participação, pelos seus comentários. Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer vocês de casa. Muito obrigado aí por estar nos assistindo. A sua participação é fundamental, que essa palavra possa ter encontrado abrigo no seu coração, sobretudo para você que já faz parte da igreja, seja Adventista da Promessa ou outra igreja evangélica. A proposta que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias é para que nos voltemos para a missão. E a lição de hoje nos ensinou que é fundamental vivermos com sabedoria em tudo que nós fazemos, sendo prudente em tudo, em todas as coisas,
para que as pessoas vejam em nós a obra de Deus e o nome dele seja glorificado. Pastor Wellington, palavras finais estarão com você, orando ao Senhor e, se desejar, se despedindo do público. Fique à vontade. Nós queremos agradecer aos nossos irmãos que têm acompanhado o programa Escola Bíblica Especial. Essa nova série, nós estamos interagindo um pouco mais com o público de casa, não é? Eles estão respondendo às enquetes, então continue participando, vai ajudar muito a gente aqui. Então a gente deixa aqui nossa gratidão aos irmãos que têm acompanhado a gente, pastor. Amém, meu querido. Deixa seu joinha aí, curta, compartilhe, se inscreva, convide pessoas para se inscrever no canal. Vamos orar, pastor Wellington? Ora por nós, irmão. Vamos orar. Bendito Deus, Senhor de toda a glória, nós queremos aqui, Senhor, te adorar, porque o Senhor é quem nos salva, é quem nos transforma por meio da sua graça, por meio da redenção em Cristo Jesus. E também nos convoca para essa missão, ter o privilégio de participar na redenção de outras almas, de outras pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Que responsabilidade nós recebemos. Pedimos a Deus sabedoria do alto, para que, de posse disso, possamos viver o Evangelho de verdade e, assim, impactar a vida do próximo, daquele que está, Senhor, vivendo no meio de uma cultura pervertida. Que a mão de Deus seja com a igreja, para que ela cumpra a sua missão até a volta de Jesus Cristo. Nós te pedimos isso no poder do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Semana que vem estaremos aqui, a Escola Bíblica Especial, para abençoar a sua vida. O meu muito obrigado e uma excelente semana a todos, em nome de Jesus.